Bom, irmãos, é sempre uma honra quando a gente é convidado a pregar. Está dando microfonia aqui. Dá para resolver? Não sei se está muito alto. Tá bom, irmãos? Tá bom? Assim? Muito bem, irmãos, vamos lá. Vamos abrir então em Romanos 13. Como está? Não deu para projetar aqui? Olha lá. Muito bem. Eu gostaria de pedir e solicitar aos irmãos que usem o celular para a Bíblia, né? Somente. E não fiquem em mensagens, porque o inimigo pode estar roubando de você a palavra que é do Senhor. Essa palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Muito bem, eu vou ler para vocês Romanos 13, capítulo 13, verso 1 ao 4. O objetivo da nossa pregação essa noite, que Deus tocou em nosso coração, é para que a gente entenda como se dão as autoridades sobre as nossas vidas, as vidas dos crentes. Num momento tão conturbado da humanidade, do nosso país, na história recente. Vamos lá. Todos acharam? Amém? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmos condenação. Na verdade, assim, segundo o comentário de alguns estudiosos, essa condenação é mais para o juízo. Continuemos. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, com a finalidade de trazer a Sua mensagem, ó Deus, para o Teu povo aqui. Que o Senhor possa encher os nossos corações com a Tua palavra e que o Senhor possa acalentar a cada um de nós, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu disse antes, irmãos, temos passado por momentos difíceis na nossa nação. Não só no nosso país, o mundo inteiro parece que está em conflito. E a mim parece que muitas vezes isso é tolice. Mas há um motivo para que tudo isso ocorra. No Brasil, nos últimos tempos, temos visto, inclusive dentro das igrejas, dentro dos lugares onde frequentamos, somos nós e eles. Parece que não somos todos brasileiros. Amigos brigam, desfazem amizades, às vezes amizades de longa data, por causa de política. Vocês mesmos viram muitas vezes nos noticiários pessoas que mataram o outro porque um vota no fulano, apoia o Beltrano, se mataram por causa disso, por causa de ideologia política. Membros de igreja muitas vezes ficam de cara virada, porque não votou naquele candidato que eu queria. E muitas igrejas apoiam candidatos, não de forma velada, mas totalmente aparente,
Eu não sei se isso é bom. Eu gosto de política, os meus amigos sabem disso. A política é um meio onde nós podemos, talvez de forma mais rápida, mudar o destino das pessoas, se usada para o bem. E eu acompanho, eu converso sempre com o Júnior, com o Mael, a gente é mais próximo, e a gente discute sobre essas questões políticas que envolvem o nosso viver, nosso dia a dia. Mas muitas dessas informações que recebemos, irmãos, nós não podemos confiar. Porque parece que essas informações são muitas vezes influenciadas por algo ou por motivos que muitas vezes desconhecemos. Eu não estou dizendo para um lado ou para o outro, são dos dois lados, se é que existe lado. E muitas vezes parece que a gente reconhece em nosso viver, eu sinto isso, que o certo parece que está errado e o errado agora parece que é certo. Nas rodinhas de conversa, todos nós falamos isso. Inclusive, acho que muitos de vocês. E nós, crentes, temos um senso de justiça. Esse senso, de fato, não é nosso. Provém do Espírito Santo. E nos faz questionar certas coisas. E nós ficamos incomodados, agitados. E muitas vezes tomamos decisões erradas, falamos coisas que magoam as pessoas, simplesmente por motivações erradas. Se vocês abrirem lá em Abacuque, eu não vou estar lendo, mas em casa vocês podem ver, aproximadamente 2.700 anos, ele relata a iniquidade do povo de forma veemente. Ele até questiona Deus, até quando? No verso 2. Vamos então entender o que a palavra de Deus tem para nós essa noite. Como ela pode nos trazer conforto e nós podemos estar seguros. Primeira questão, a quem você deve ser obediente? Obediência a quem? Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser obedientes à Escritura, à Palavra de Deus. Um dos solas da nossa denominação é o sola Escritura, somente a Escritura. E através dela, podemos entender então, de certa forma, o que estamos vivendo e deixar que o Senhor conforte os nossos corações nesse momento de divisão. E aí podemos estar um pouco confortados, porque o Espírito Santo nos conforta. Mesmo que muitas vezes a nossa mente e os nossos corações estejam clamando pela própria justiça. Atenção, pela própria sua justiça. Você tem justiça? É você que faz justiça? No capítulo 13, então, o apóstolo orienta os crentes romanos, como vocês viram. Todo homem ou toda alma, no grego fala alma vivente, esteja sujeito às autoridades superiores. Essas autoridades foram instituídas por Deus. Aqui é uma orientação mesmo, no verso 1. E ele diz, todo homem, toda alma. Num comentário do William Hendrickson, ele diz, aspas, o apóstolo escrevendo por inspiração, quer que todos sejam
submissos voluntariamente às autoridades governamentais então existentes. Fecha aspas. Aqui parece bem claro para mim, e talvez para os irmãos essa noite, o desejo que Paulo tem em fazer com que aqueles de Roma se submetam às autoridades, pois elas foram instituídas por Deus. Paulo continua. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. No verso 2, ao meu ver, ele não quer dizer em nosso caso, em nossa democracia, o nosso país é um país democrático, está certo que é uma democracia jovem, de certa forma, nós como povo, estamos ainda, ao meu ver, aprendendo sobre a democracia, sobre o poder emanar do povo. Mas ele não diz que o governo não deva sofrer oposições, não está dizendo isso. Mas deve ser uma oposição limpa, é o que a gente não vê. Nós vemos esses políticos se degladiando, brigando, por motivos que a gente conhece, que são mero poder, enriquecimento, enfim. E um se opõe ao outro não para o bem da nação, simplesmente. Se opõe porque ele não está no poder, ele não está exercendo o poder que ele gostaria de exercer. Se um dia você estiver no poder, você fará o mesmo? Como será a sua oposição? Como nós, enquanto crentes, temos que entender isso que Paulo está dizendo para nós? Ele não está dizendo simplesmente obedeçamos a essas autoridades de qualquer maneira. Nós precisamos ter sabedoria para fazer isso. Poder apenas pelo poder. Não interessa o bem da nação. Por qual motivo? Por qual motivo essas pessoas querem o poder? Em 1 Pedro 2,13, se vocês quiserem abrir. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Sujeitai-vos. É assim que Pedro nos orienta. Devemos estar sujeitos, sim, às autoridades. E no nosso caso, um país democrático, essas autoridades instituídas e conduzidas dessa forma, cabe a nós estarmos, então, sujeitos a essas autoridades sobre nós. Dando um exemplo da nossa cidade, o delegado ou delegados, policiais, vereadores, prefeito, juiz, promotores, alguns funcionários públicos, que são, de certa forma, autoridades sobre você e sobre mim. Isto é, para nós, uma orientação do nosso querido apóstolo Paulo. E cada um nessas autoridades que nos referimos, e se formos expandir isso, temos os governadores de toda a nação, no caso nosso, um novo governador entrará, e seu staff todo, toda a sua turma. Nós temos também os deputados estaduais, os federais, os senadores que representam, portanto, o povo, os deputados e os senadores representam o governo, e o nosso presidente eleito.
Essas autoridades foram instituídas por Deus como uma graça comum. Essa graça comum, colocada em nossas vidas, faz com que haja ordem em nossa nação ou nas nações, se assim podemos dizer, para que se controle a anarquia, a desordem social e punir a prática do mal. 2. Devo temer então essas autoridades? Você deve temer essas autoridades? Lá no verso 3, porque os magistrados ou governos, governadores, prefeitos, o que for, não são para temor quando se faz o bem, e sim para quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Ele orienta aqui que não é para o temor, nós não devemos temer essa autoridade sobre nós. E se você, segundo ele, deseja temer essa autoridade, por qual motivo será? Eu tenho mudado algumas atitudes minhas, a Raquel mesmo sabe, em alguns casos, a gente vê a polícia passando, de brincadeira, né? A gente falava, esconde, esconde, esconde a polícia. Vocês sabem disso, é uma brincadeira que a gente faz. Eu estou tentando tirar isso porque o policial está ali para fazer o quê? Nos dar segurança, nos proteger contra pessoas que podem causar mal às pessoas. Então eu ensino e coloco para as crianças, não vamos nos esconder, não, vamos aparecer para eles, porque tem um ditado que diz, quem não deve não teme. É isso que Paulo nos instrui. Queres tu não temer a autoridade? Portanto, irmãos, nós, enquanto servos de Cristo, não devemos temer as autoridades desde que praticamos o bem. Ainda Hendrickson comenta, portanto, procede a declaração de Paulo de que, no andamento normal dos acontecimentos, se está tudo acontecendo como deveria, as autoridades exercendo a sua autoridade com disciplina, protegendo o bem, isso são os acontecimentos normais, prezando pela verdade, pela justiça. Os governantes não são terror para os que agem bem, mas somente para os que agem mal. Veja, ele está instruindo, se você, enquanto praticando o bem, qual temor você deve ter à autoridade sobre você? Você deve estar submisso a ela. Paulo instrui que se praticarmos o mal, podemos temer sim o Estado, a força do Estado sobre nós. Pois ele diz aqui, olha lá, sobre a espada, não é? Quer dizer que há uma punição adequada para todo o mal praticado. Vamos lá, ó. Ele fala lá no 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A autoridade, portanto, traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Se você não pratica mal algum, você não deve temer nenhuma autoridade. É nisso que devemos estar alicerçados, enraizados na palavra do Senhor, na orientação do apóstolo Paulo. Lá em 1 Pedro 2, 12 e 14. Vamos lá, abram aí, por gentileza.
Olha que instrução maravilhosa. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, no caso o presidente, o prefeito ou qualquer autoridade, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ora, se você pratica o bem, que a sociedade reconheça isso em você, e enquanto cristão, enquanto crente, carregando o bem ao seu lado, fazendo o bem ao seu lado, para as pessoas que reconhecem em você, portanto, o praticar o bem. Se a gente voltar lá para Abacuque, como eu falei no início, eu muitas vezes me sinto desamparado, pois eu tenho a sensação que certas punições para certos crimes, e eu acho que uma boa parte de vocês tem essa sensação, parece que é inadequada. Parece que essa punição, de fato, não vem. E quando ela vem, se transforma em injustiça. Sendo injustiça. Trocando o mal, não é? O bem pelo mal. Invertendo isso para aqueles que não conseguem enxergar. Quando o Estado é fraco, quando as autoridades são fracas, e me parece, claro, na nossa nação isso vem acontecendo há algum tempo, eu não estou tomando partido nem de A nem de B, eu estou interpretando o que o Espírito Santo me falou para interpretar. Parece que essas autoridades, exercendo essa autoridade fraca, há, portanto, o levantar de um estado paralelo que corrompe toda a sociedade, inclusive as igrejas. Até quando nós toleraremos, iremos tolerar isso? Até quando nós baixaremos as nossas cabeças frente a isso que vem acontecendo? Você quer o que para os seus filhos, seus netos? Qual o futuro você quer para a sua nação? Eles fazem a própria justiça, onde o Estado não alcança com a sua segurança os morros, não alcança com a sua segurança os lugares que não se pode entrar. Você pode, inclusive, errar caminhos, como a gente vê muito na televisão ou em canais. A pessoa errou lá o caminho e foi morto. Simplesmente porque errou o caminho e entrou num lugar que não poderia entrar. Onde está a liberdade? Por que nós deixamos chegar a esse ponto? Por que você deixou? Por que você não questionou e eu também não? Nunca é tarde. Esse poder paralelo, opressor, que subjuga a sociedade e subjuga também a rancharia a esses casos. Você se opõe? Terceiro ponto. Eu nunca posso me rebelar contra as autoridades? O que Paulo está orientando? Sejamos sujeitos. Veja, quaisquer autoridades instituídas são pela vontade de Deus, como vimos anteriormente. Mas, de alguma forma, a instrução de Paulo não autoriza que essas autoridades pratiquem o mal contra a sociedade.
Se, portanto, o governante quer fazer aquilo que Deus proíbe e proíbe aquilo que Deus nos orienta através da sua palavra, qual é a sua atitude? Onde você se posiciona, você e eu? Veja, o apóstolo está então aqui, na palavra, exigindo absoluta sujeição às autoridades e obediência ilimitada, mesmo quando essas estão contra a vontade revelada de Deus? Por certo que não. Ele, erudito como era, perseguido como foi, mesmo assim ele estava sujeito de alguma forma à autoridade. Mas ele, sinceramente, aprovava o que Daniel fez, ele e os seus 3 amigos, quando desobedeceram às ordens dos reis. Primeiro os 3, depois Daniel. Depois vocês vão verificar isso lá em Daniel, capítulos 1, 3 e 6. O cristão não deve submeter-se se o Estado criar leis que vão contra a vontade revelada de Deus, contra a palavra. E, de alguma forma, pode ocorrer a desobediência civil. E ela pode se tornar inevitável. Isso está na Confissão de Westminster. Portanto, irmãos, procuremos nos antecipar, através da palavra, de qualquer ação ou qualquer ato que algumas das nossas autoridades possam exercer sobre nós, através de aprovações de leis que vão contra a nossa fé, contra a prática da nossa fé, contra a instrução que nós temos aqui nesse livro. Você quer isso? Antecipe-se, ore, estude a palavra, para saber que quando chegar o mal, você estará preparado para ele. Ver lá em Atos 5, 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Vão lá e entendam todo o contexto. Apedrejados pelo povo. Eles temiam fazer o que era errado, essas autoridades, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, eu nunca posso ir contra uma autoridade. Quarto ponto. O que irá acontecer agora? Em breve, um novo governo se instalará em nossa nação, como nós vimos, e agora há pouco o Nenê estava até falando, a gente não vê mais futebol, a gente só vê política na TV. E eu não tinha nem pensado nisso. Você teme esse presidente que foi eleito? Ele já teve 2 mandatos, ele vai fazer o 3º agora. Você teme? Quais temores permeiam sua mente? Será que haverá a liberação do aborto, liberação das drogas? Será que a economia do país vai bem? Será que haverá geração de empregos e renda? Será que vão fechar as nossas igrejas? Você teme? Olha o que está dizendo lá então, portanto, no versículo 3. Queres tu não temer a autoridade? Amados, a nossa esperança está em Cristo. Eu não me importo com as circunstâncias. Lá em Filipenses 4, 12 e 2 Tessalonicenses 3, 16, vocês podem ver lá.
Vamos lá, para trás um pouquinho, Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O cristão deve se empenhar em cumprir a lei e manter a ordem. Essa é a orientação do apóstolo. Não obstante as escolhas dos nossos governantes, Deus continua sendo Deus. E cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. É preciso nós entendermos em que situação nos encontramos hoje em nosso país. E o mundo está, de certa forma, dessa maneira. E você, como cristão, como é o seu comportamento? Cumpra a lei. Empenhe-se em manter a ordem. Porque Deus é Deus e está assentado no seu trono. Nenhum governo pode tirá-lo da onde ele está. E nenhum governo pode demovê-lo do que ele quer fazer. Se você está temendo é porque algo você está fazendo errado. Eu também. Vamos então trazer aplicações práticas para as nossas vidas, no dia a dia. O apóstolo Paulo orienta a todos que toda a autoridade é instituída por Deus, para que haja ordem nas comunidades, nas sociedades. Para que haja ordem, todo homem deve ser sujeito a esse ou aquele governo, não importa. Segunda aplicação. Enquanto servo de Cristo, eu devo estar sujeito às autoridades. Desde que essas autoridades, não me obriguem a agir contra a vontade revelada de Deus. Terceira aplicação. Independentemente do governo instalado, esse ou aquele, partido X ou Y, nossa âncora está em Cristo. Pois somos nós forasteiros aqui. E nossa alma anseia pela vinda do nosso remidor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está aqui. Esse mundo jaz no maligno. A nossa esperança é outra. Onde estão os teus olhos? Onde estão os meus olhos? Onde está o nosso coração? A Deus seja toda honra, glória e majestade. Deus abençoe, irmãos.